Está marcada para as 14h a sessão de votação da proposta de reforma da Previdência em segundo turno. Essa deve ser uma sessão bastante longa, com muitos debates, sem qualquer previsão de horário para terminar. O governo estima que tenha uma economia de 800 bilhões de reais se for aprovada essa proposta de reforma inicial, e se for aprovada também a PEC paralela, a economia então passaria para R$ 1 trilhão em 10 anos. Eu vou conversar com o senador Fabiano Contarato. Senador, o que o senhor acha desses números? Na verdade, esses números não correspondem à realidade. Primeiro que você contar com reforma de PEC paralela, isso é um estelionato legislativo. Tanto é ruim essa reforma da Previdência que houve a necessidade de fazer uma PEC paralela. Essa economia também não é para agora. O efeito disso é para daqui 10 ou mais anos. Essa reforma da Previdência, ela vem com o discurso que está combatendo o privilégio, mas, na verdade, ela só tem um destinatário: atingir aquele que menos ganha, o pobre, aquela pessoa que, com dificuldade, ingressa no mercado de trabalho, que muito dificilmente tem a carteira de trabalho assinada. Essa reforma não atinge todos os funcionários públicos federais, ela não atinge os funcionários públicos estaduais, ela não atinge os funcionários públicos municipais. São justamente esses servidores que têm estabilidade, paridade, integralidade e os maiores salários. Agora, nós temos que entender que nós temos uma realidade social no Brasil de 457 municípios em extrema pobreza. 70 milhões de pessoas no Brasil vivem em situação de pobreza e extrema pobreza. E 25 milhões desempregados e subutilizados. O trabalhador já sofreu um duro golpe em seus direitos com a reforma trabalhista em 2017. E agora, com o mesmo canto da sereia, vem o governo federal fazer com que, mais uma vez, aquele que menos ganhe pague essa conta. Ele quer fortalecer a Previdência? Por que ele não cobra 200 bilhões que só 50 empresas do agronegócio devem em tributos à União? A estimativa, segundo o Ministério da Economia, de incentivos fiscais esse ano é de 376 bilhões para as grandes empresas, refinanciamentos de dívidas. Por que não se institui imposto sobre grandes fortunas? Por que não dá vida ao artigo 145, que diz que o imposto tem que ser, a alíquota tem que ser de acordo com a capacidade financeira do contribuinte? Passou da hora do Brasil fazer uma faxina moral. E essa faxina moral não começa tirando o direito daqueles que menos têm, daquele que está subjugado, aquele que não tem saúde, que não tem educação, que nem tem trabalho. Essa reforma é uma fábrica de construir desigualdade social. Parodiando, isso seria um Robin Hood às avessas. Eu não tenho dúvida que o destinatário dessa reforma é o pobre, ele que vai sofrer. E o grande beneficiário serão os bancos, as empresas e a União. Então teria muita coisa para fazer antes de uma reforma da Previdência. Mas qual seria a reforma justa, na sua opinião? Que cortasse efetivamente os privilégios, a começar por nós políticos. Por que um político tem que ter plano de saúde vitalício para ele e para a sua família? Por que nós temos aqui os salários, os auxílios que são enormes? Porque os funcionários públicos... Por que nós temos aqui em tramitação as Forças Armadas? Está com um projeto de lei, está na Câmara Especial, na Comissão Especial, para aumentar os soldos desses servidores das Forças Armadas de 18% a 37%. Ora, nós vamos dar incentivos fiscais para as empresas, refinanciar dívidas e agora, na hora de pagar a conta, mais uma vez, o discurso é combater privilégio, mas combater privilégio daquele que ganha um salário mínimo, daquele que não tem oportunidade de trabalho, porque eu tenho estudos que comprovam que em um ano o trabalhador brasileiro na carteira de trabalho, na CTPS, ele não fica 12 meses com a carteira assinada. Ele fica de 5 a 8 meses, a 7 meses. Então, a probabilidade dele agora ter que contribuir 40 anos para aposentar, isso vai ser uma missão impossível. Ele não vai conseguir aposentar. E, infelizmente, quem vai pagar essa conta, mais uma vez, é a população brasileira. É você que está nos assistindo. É o trabalhador, é o motorista de ônibus, o cara que trabalha no caixa do supermercado, na padaria, que não tem oportunidade de emprego. É preciso que esse Senado dê uma resposta, seja mais sensível, que ele seja humanizador, humanizar a dor, se colocar na dor do outro, cortar privilégio. Vamos começar por cima e não por baixo, pela base da pirâmide, porque esse sofre com desigualdade. Por que nós não cobramos para o governo federal implementar o que está no artigo 7º, inciso 4, que diz que a União deve instituir um salário mínimo digno, capaz de suprir as suas necessidades da família com saúde, educação, habitação, moradia, lazer, vestuário e higiene, e nós temos esse mísero salário de R$ 998. Isso é uma vergonha. Eu acho essa PEC da Previdência perversa, porque ela só tem um destinatário, mais uma vez, tirar os poucos direitos daquele que menos ganha no Brasil.